Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tenório Sem Medo. E hoje eu quero vou sair um pouco da política, vou abordar um tema aí muito relevante dentro do direito, principalmente, especificamente, inserido no Código Penal Brasileiro de 1940, artigo 213, que é o crime de estupro, que vai do 213 ao 217, e todos os outros crimes que são relacionados à questão sexual, crimes cometidos aí por anseio sexual, de ordem sexual contra a vontade de um terceiro, ok? O personagem hoje que nós vamos tratar é um tal de João Teixeira de Farias. Alguém conhece esse camarada? Acho que não, né? E um tal de João de Deus. Vocês sabem quem é, né? Então esse camarada ele virou tema aí das 2 últimas semanas, no qual ele é acusado por mais de 300 mulheres de abuso, acusado aí por crimes de abuso sexual, tá? E eu vou trazer aqui, dentro do parâmetro legal, eu estou falando do crime de estupro. O crime de estupro, gente, ele não necessariamente tem que haver a conjunção carnal. A partir do momento que você encosta a sua bendita mãozinha nas partes íntimas de alguém, sem o consentimento dessa pessoa, você já está cometendo o crime de estupro, tá certo? E o João de Deus, ele foi muito, muito além disso, ou podemos chamar de João do Cão, João do Capeta, sei lá, porque de Deus não tem nada, ok? São 300 pessoas de diferentes estados, diferentes localidades, que acusam da mesma forma, com riqueza de detalhes. E para a legislação, alguém pode perguntar assim, mas e as provas? Não tem filmagem, não tem o depoimento de um terceiro, nada nesse sentido. Nesse tipo de caso, gente, não é necessário. Porque esse tipo de crime, em 99% dos casos, 99,9% digo até, ele é cometido entre 4 paredes. Só o agressor, o criminoso e a vítima. Então não tem ninguém, a não ser que tenha alguma câmera escondida dentro do local, e essa câmera, dentro do inquérito, né, e as provas que o Ministério Público vai colher para oferecer a denúncia para o judiciário, elas servem assim como uma luva. Mas nesse caso, o próprio relato da vítima é o suficiente para que se haja no mínimo uma investigação. Agora eu digo para vocês, 300 e poucas pessoas falando a mesma coisa, será que um raio cai 300 vezes numa mesma árvore? Não. O cara é um criminoso, tá certo? E dentro de todo esse cenário perverso que esse camarada provocou, inclusive utilizando a fé das pessoas que foram até Goiânia, lá no recinto onde ele atendia, lá junto com os seus auxiliares, pessoas procurando auxílio espiritual, pessoas com doenças na família, de pai, de mãe, de filhos. Para quem não sabe, esse cara ele é conhecido no mundo inteiro, ele já viajou para mais de 20 países, Alemanha, Áustria, Estados Unidos. Ele já foi visitado pelo ex-presidente Bill Clinton, para vocês terem uma ideia, e vários artistas aí. Aliás, eu quero deixar um recado aqui para as feministas, né? Para aquele movimento das artistas aí, mexeu com uma, mexeu com todas. Cadê vocês? Né? Que não saíram em defesa dessas mais de 300 mulheres, incluindo crianças que foram aí agredidas, foram violadas, tiveram a sua intimidade violada por esse vagabundo canalha. Cadê vocês? Então, né? Mero lobby aí, pessoal de artista, a gente já está acostumado com isso. Mas vamos lá, voltando. João de Deus, aliás, ele teve a sua prisão decretada na última sexta-feira. Ele hoje encontra-se foragido, porque ele não se apresentou para a justiça. E o advogado dele, inclusive, amanhã vai impetrar um habeas corpus, para quem não sabe, é um pedido de liberdade, tá? Alegando que precisa se investigar melhor. Mas, gente, são 300 e poucas mulheres falando a mesma coisa, seguindo ali a mesma cartilha. Será? É muita coincidência, não existe. Então, eu digo para vocês o seguinte, João de Deus, ele será enquadrado em 4 artigos diferentes dentro do Código Penal. Vamos lá, o 213 pelo crime de estupro, tá? Nós vamos falar aqui o 216 por crimes de assédio sexual,
O 217A, que é o estupro de vulnerável. Vamos abrir e especificar o que é o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável é aquele crime de ordem sexual cometido contra um menor, principalmente aquele menor de 14 anos, tá certo? Nós vamos falar do 215 aqui do Código Penal, que é o crime de violação sexual mediante fraude. O que é isso? O que é esse bicho de 7 cabeças? É o crime cometido no qual o agressor sexualmente ele provém ali, o que ele atinge o seu objetivo mediante uma falsa promessa. No caso do João de Deus, qual que era essa falsa promessa? A falsa promessa de cura de um problema, tá certo? João de Deus, gente, a conduta desse cara é bastante duvidosa. Para vocês terem uma ideia, ele é pai de 11 filhos, cada um desses 11 filhos com uma mulher diferente. Quer dizer, princípios de família, não é aquele camarada, aquela pessoa que, olha, eu vou constituir uma família, tá? Eu vou viver dentro dos parâmetros legais, eu vou obedecer às normas de Deus, que está acima de todas as coisas, sabe? Eu vou respeitar o ser humano e vou me doar para a caridade. João de Deus, ele é analfabeto, para quem não sabe, tá? O tal do João Teixeira, analfabeto, porém o cara é fazendeiro, criador de soja, de gado. Porém, ele foi acusado de outros crimes, para quem não sabe, e crimes de homicídio, tá? De exploração de minério, exploração indevida de minério, tá? E outros crimes de estupro, antes dele se tornar esse médium famoso. Então, vamos traduzir aqui para o português claro, esse camarada ele não é flor que se cheira. E como a justiça divina ela não tarda e muito menos falha, está aí agora nas mãos da justiça. E João de Deus, te digo uma coisa, camarada. Aqui, perto da justiça dos homens, você fique muito feliz, porque a justiça de Deus, eu tenho plena certeza como cristão que sou e acredito em Deus acima de todas as coisas, eu tenho certeza que para a justiça divina, a tua pena ela vai ser, olha, põe perpétua para lá, viu? E eu repito, não estou aqui para julgar ninguém. Falando aqui, gente, de tantos crimes como eu citei aqui nesse vídeo que João de Deus está sendo indiciado, que muito provavelmente ele cometeu, se nós acumularmos todas as penas que conta, juntando aí por exemplo, 4 tipos de crimes diferentes que ele cometeu, tá? E a quantidade de pessoas que foram lesadas, a quantidade de vítimas, eu calculo aqui que são mais de 300 anos de pena. Para os espiritualistas, esse cara teria que nascer e morrer umas 4 vezes para cumprir toda essa pena. Então, eu espero muito que a justiça dos homens, que a nossa lei, encontre esse cara e esse cara seja punido, esse vagabundo canalha que se aproveitou da dor das pessoas, se aproveitou do momento de fragilidade de gente ali que foi procurar um colo, um auxílio, entendendo que esse camarada era um porta-voz de Deus aqui na Terra, mas como Deus nunca dorme, foi lá e colocou esse camarada no seu devido lugar, tá certo? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse tema, sobre o artigo 213 ao 217 do Código Penal Brasileiro, por favor, deixe o seu like lá no nosso canal, dê a sua sugestões de pauta, a gente está aqui para discutir, como dizia Marina Silva, democraticamente sobre esses temas, tá ok? Uma boa semana a todos, um grande abraço, fiquem com Deus e que Deus tenha piedade aí dessa alma podre chamada João de Deus. Obrigado.